Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para juntos passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E neste dia vamos passar a lição dos adolescentes, lição esta aqui, 13 e 14 anos. Que é a lição de número 5 do próximo domingo, que fala sobre a missão de Israel no plano de Deus. Qual é a missão de Israel? Qual foi a missão de Israel no plano de Deus? E iremos falar sobre este assunto. Desde já eu peço a oração de vocês, continue orando por nós, acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E desde já eu quero pedir também e vocês possam compartilhar para os adolescentes, para que chegue até eles, daqueles que estão estudando esta mesma lição, para que assim ele possa estar vendo o vídeo e com certeza irá contribuir de alguma maneira. E lá na escola dominical também contribuirá com o professor. Que Deus abençoe a todos. Se puder, se inscreve no canal, divulga, dá o seu legal, dá o seu like, para a glória do nome do Senhor. A nossa mensagem em Gálatas capítulo 3, versículo de número 14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Vamos começar logo aqui, fazendo aquele giro. Hoje o nosso quadro está assim, onde iremos trabalhar aqui do plano de Israel até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a proposta da lição de número 5. O primeiro tópico fala sobre o nascimento de uma nação. O primeiro subtópico diz a renúncia. O nascimento de Israel aconteceu quando Deus chamou a Abraão, o que alterou profundamente a vida do patriarcas. Então, a gente já vai observar que a missão de Israel no plano de Deus. E qual era a missão de Israel? E como se iniciou esta missão? E como o povo de Israel foi chamado? É interessante notificar que o povo de Israel é um povo especial, é um povo que Deus escolheu, mas até os dias de hoje, sim, até os dias de hoje. A gente já viu diversas perseguições políticas, religiosas contra Israel, mas sempre Israel tem prevalecido. Mas por que Israel é grande? Não. O tamanho do Estado de Israel é cerca do tamanho do estado do menor estado que temos no Brasil, que é Sergipe. Um estado bem pequeno. A população de Israel é cerca de 10 milhões de habitantes, é cerca de 5% da população brasileira. E por que é um país pujante? Porque é um país forte, um país que tem sua tecnologia bem avançada. Claro, Deus está presente na nação de Israel. Até os dias de hoje, ainda Deus está presente na nação de Israel. E vamos falar que Deus primeiro, ele chama o homem chamado Abraão. Vou começar pelo lado de cá. Deus chama a Abraão. Abraão ou Abrão? Vou botar Abraão. Deus chama Abraão. Eu vou girar um pouquinho aqui para ficar melhor. Ok. Deus chama quem? Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele morava numa cidade. Abraão morava em Ur, uma cidade chamada Ur. Deus então faz uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão e pede para que ele saia da sua terra e do meio da sua parentela, para uma terra que Deus iria ainda mostrar
onde ele não sabia, Abraão não sabia para que terra era. Então, Deus, aqui vou colocar, Deus chama, dois pontos, Deus chama a Abraão. Abraão, ele sai, seus parentes, a sua parentela, seus pais, de Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era uma cidade artística, era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era uma cidade grande. Ur dos Caldeus era uma cidade que tinha suas arquiteturas, que ostentava ali suas riquezas, uma cidade confortável, uma cidade que tinha muitas músicas, muitas artes. Mas mesmo deste meio aí, quando Deus chama Abraão, ele resolve obedecer ao Senhor. E esta obediência de Abraão é uma obediência assim que miraculosa, é de muita fé. Porque quando Deus chama Abraão, Deus fala, olha, chama Abraão que eu vou levar para uma terra onde você nem sabe onde é. Como se fosse esse aqui, ó. Deus chama Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Qual é o lugar? Aí a gente vê esse quadro todo branco aqui. Esse quadro todo branco. Abraão saiu assim. Estou saindo daqui, mas não sei para onde vou. Mas a importância não é nós sabermos para onde vamos. O que importa, o que é relevante, é eu saber com quem está comigo e quem está me levando. Não importa para onde eu vou. Importa é com quem eu estou indo. Por isso, adolescentes, que a gente tem que tomar muito cuidado. O problema não é onde você vai, o problema é com quem você vai. Porque a pessoa que você vai, por certo, que está te levando, tem que ser para um lugar bom. Ser uma pessoa que gosta de você. Mas se você está indo para um lugar que uma pessoa que não gosta de você, por certo, é um lugar ruim. Mas esse de gostar, não é aquele gostar de você, eu sou seu amigo, eu estou lhe oferecendo isso porque é bom para mim. Mas é bom para você, mas talvez não é bom para mim. Então tem que ser uma pessoa que ele respeite, uma pessoa que ele conheça, uma pessoa que sabe que você é crente, que você não faz isso, que você não faz aquilo, os seus costumes são outros, então precisa ser respeitado. Por isso devemos ter muito cuidado com quem estamos e para onde vamos com determinadas pessoas. Mas, quando Deus chama Abraão, ele confiou em Deus. Foi para um lugar onde ele não sabia, mas o importante é que ele estava com Deus. Aí tem aquele hino na harpa, nossa harpa cristã, que diz assim, onde guiar-me, meu Senhor, eu irei. Porque eu irei contigo. Onde tu fores, eu também estou. Me leva onde o Senhor for. Deus estando presente, pronto, estamos seguros. Deus então chama quem? Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus. Quando Deus chama Abraão então, nesse ato de fé, ele renuncia tudo que ele tem. Renuncia a sua casa, renuncia o seu conforto, renuncia a sua riqueza, tudo que ele tinha, o que ele poderia prosperar naquela cidade. Mas ele resolve renunciar para obedecer a Deus. Então, no subtópico 2 fala sobre um ato de fé. Então, Abraão, ele teve esta fé de crer no Senhor. Mesmo tendo diversos deuses lá em Ur dos Caldeus, mas ele resolveu acreditar em um Deus. Este Deus que falou com ele e ele ouviu a sua voz e deu crédito a este Deus. Muitos adorando lá deuses falsos, estranhos, mas o verdadeiro Deus, ele soube dar ouvidos para ouvir o verdadeiro Deus. E ele deu ouvidos. E por isso que ele foi chamado de o pai da fé. Lembra aí, Abraão chamado de o pai da fé. O pai da fé, Abraão.
E depois deste ponto que Deus chama Abraão, nosso pai na fé, eu vou até mudar aqui, como eu iniciei fé e pai, eu vou botar aqui pai na fé para ficar melhor. Abraão aqui, pai na fé. Abraão. Sai de Ur dos Caldeus. E o subtópico 3 fala sobre uma decisão importante que ele tomou, mesmo diante da sua parentela, mesmo diante de toda a sua vida estabilizada que ele tinha ali em Ur dos Caldeus junto com a sua família, mas ele resolve seguir o chamado de Deus. Aí nós perguntamos, e nós, mesmo diante de muitas coisas que nós vivemos, será que tomamos a mesma atitude de Abraão, resolver largar tudo aquilo que aparentava ter uma boa estabilidade nas nossas vidas, aparentava ser muito bom nas nossas vidas, mas renunciamos para servir ao Senhor? Será que a gente consegue renunciar aquilo que a gente gosta para servir ao Senhor? Você adolescente, quantas coisas você já renunciou para servir ao Senhor? E quantas coisas você continua renunciando para servir ao Senhor? E quantas coisas você está disposto a renunciar para servir ao Senhor? Isto tudo que você renuncia é a prova da sua fé. Mas se você não consegue renunciar, então é prova que a sua fé não dá para se comparar, não dá para ser chamada a fé do filho de Abraão. Mas quanto mais você renuncia para servir ao Senhor, aí a sua fé começa a se igualar à fé de Abraão, o nosso pai na fé. Esta é a importante decisão. O tópico de número 2 fala sobre o estabelecimento de Israel. O subtópico 1 fala sobre o Egito, um lugar de multiplicação. O Senhor fez nascer Isaque, filho de Abraão e Sara. Agora vamos lá. Depois de Abraão, que saiu do Ur dos Caldeus, Deus então faz a promessa a Abraão, que de Abraão seriam benditas, lá em Gênesis 12, seriam benditas todas as famílias da terra. Isso foi de quem? De Abraão, Deus prometeu. Benditas as famílias da terra. Deus prometeu de Abraão. De Abraão, Deus fez um milagre com Sara. Ele gerou, então, Isaque. Depois que Deus fez o pacto, a aliança com Abraão, o pai na fé, que a partir de Abraão seria bendita todas as famílias da terra, Deus faz um pacto com Isaque. E Isaque continua com o pacto que Deus fez com Abraão. De Isaque, então, nasce Jacó. De Jacó, um dos filhos de Isaque, que Deus continua a promessa, não foi por Esaú, Deus continua a promessa feita a Abraão através de Jacó. Deus então faz esta mudança do nome de Jacó para Israel, que logo a partir de Israel, agora aqui existe as 12 tribos, aqui as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, que veio de quem? De Jacó, as 12 tribos de Israel. E depois dessas 12 tribos de Israel, quando Deus chama tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, vem as 12 tribos de Israel, eles estavam ali no Egito. E quando chega no Egito, eles crescem muito, eles vão parar agora onde? No Egito. Tem uma grande fome, ele vai para o Egito, acontece aquela história de José é vendido. E quando ele chega no Egito, agora Jacó descobre que seu filho José ainda está vivo. Ele vai ali com a sua família, ali, 70 pessoas, todos ali quando chega até o Egito. E quando chega no Egito, ele começa a servir a Faraó. Ele passa agora, depois que José é morto, aparece um outro faraó, ele passa a servir a Faraó ali no
Egito. E no Egito agora, ele passa um bom tempo no Egito. Quando ele chega no Egito, quando ele passa ali um bom tempo, ele vai crescendo. No Egito agora ele se multiplica. Multiplica. O povo de Israel se multiplica no Egito. Fica um povo numeroso, milhões de pessoas no povo de Israel. Faraó agora começa a temer o povo de Israel, pensando que poderia acontecer uma possível guerra. Israel iria se dispersar ou Israel poderia se voltar contra o reino. Ele fica agora preocupado e fica com medo. Daqui a pouco ele escraviza o povo de Israel. E quando ele escraviza o povo de Israel começa a clamar e clamar. O povo de Israel clama. E clama a quem? Clama a Deus, para que Deus o liberte. O Deus de Abraão, clama ao Deus de Isaac, clama ao Deus de Jacó. E neste lugar, ali, vivendo como escravo, Deus então levanta quem? Moisés. Deus levanta agora Moisés. E quando Deus levanta Moisés, Deus liberta ali o povo do Egito. Deus liberta o povo do Egito. E quando Deus liberta o povo do Egito, o povo sai do Egito e vai para onde? E vai agora para, bota lá em cima, bota aqui, o deserto. Eles agora estão libertos do Egito e vão para o deserto. Quando ele chega no deserto, aqui já é o nosso tópico de o subtópico de número 2, deserto, um lugar de purificação. Ali eles passaram 40 anos no deserto, eles conheceram ali ao Senhor, ouviram a voz do Senhor, Deus se manifestou para eles, os 10 mandamentos Deus demonstrou para eles, que eles viessem servir ao Senhor, para que eles continuassem adorando só a Deus. Deus mostrou ali a sua vontade, o que Deus queria com eles, que Deus tinha uma promessa, essa promessa para uma terra que emana leite e mel, uma terra prometida que seria lá a Canaã terrestre, que Deus prometeu para ele. E quando ele passou aquele tempo todo que Deus se manifestou para ele, Deus fez diversos milagres, chegou o tempo que Deus então levaram eles para Canaã, ali depois de 40 anos que eles passaram ali, caminharam ali no deserto, viram ali diversos milagres. Ele chega agora a Canaã, e quando ele chega, sai do deserto, Deus leva agora para Canaã. No deserto, cerca de 40 anos que ele passou ali no deserto. Ele vai agora para Canaã. Canaã é a terra prometida, que Deus prometeu, está lá em Deuteronômios 8, 1 a 2, aqui ó, Deuteronômios 8, 1 e 2, Canaã, a terra prometida, que o Senhor prometera a Abraão, a Isaac e Jacó. Mas esta terra prometida era uma terra física, que eles não habitariam mais em tendas, que agora ele teria suas próprias casas ali na cidade, ou na terra de Canaã. Este é o primeiro tópico de como Deus ele trouxe lá Israel até a terra de Canaã. O segundo tópico fala sobre as bênçãos de Israel para o mundo. Aqui a gente só viu a nação de Israel. E para o mundo a gente já vê também no início aqui, ó. A partir de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Até aqui, a gente não viu a família sobre todas, a bênção sobre todas as famílias da terra. Aqui a gente viu a bênção sobre Israel, sobre todas as nações que viviam também próximo a Israel. Elas também poderiam receber as bênçãos de Deus. Israel era para ser luz para todas as nações, para que todas vissem o tamanho de Deus, a grandeza de Deus e viessem servir ao Senhor. Mas vamos lá. Quando ele chega no deserto, ele chega em Canaã. Tópico de número, sai do deserto, chega em Canaã. Tópico de número 2. A aliança de Deus. Está escrito que Deus estabeleceu aliança com Israel, alianças ou testamentos.
são acordos baseados nas promessas de Deus. Romanos 9, versículo de número 4. Foi para ele, o povo de Israel, que Deus se revelou. Ele também lhe deu a lei, os 10 mandamentos, deu através de Moisés ali. Em Israel, Deus levantou profetas que anunciavam a sua vontade. Por eles, Deus demonstrou também ser soberano. E Deus mostrou-se soberano sobre todos os povos. Por meio de Israel, Deus demonstrou, né, que quando Deus estava presente no Israel, Israel sempre prevalecia nas suas batalhas, nas suas lutas. Por meio de milagres e maravilhas, o Senhor mostrou-se que é o único Deus e o verdadeiro Deus, ali através de Israel. Mas através de Israel que chegaria, Deus então, a partir do deserto, ele está em Canaã, aí Deus levanta profetas. Aí tem uma lista aqui, ó, a partir do deserto, Deus levanta aqui profetas para falar com o povo, Deus levanta juízes, levanta sacerdotes. Vou fazer uma sequência aqui, bem rápida, aqui, de Abraão, sai do Egito, ali do Egito, vai para o deserto, do deserto ele habita ali em Canaã, depois Deus levanta juízes, para continuar com a sua aliança com o povo de Israel. Depois que Deus levanta juízes, Deus levanta reis, também para continuar com a sua aliança, sempre renovando a aliança. Depois de reis, Deus levanta aqui reis e profetas também, né? Vou botar aqui profetas. Aí depois vem o cativeiro, vou botar aqui o cativeiro, tanto da Assíria, quanto o cativeiro, vou botar aqui o cativeiro da Babilônia. Cativeiro, vou botar só cativeiro. O cativeiro. E depois do cativeiro, Deus também liberta o pessoal do cativeiro, que o povo de Israel retorna. Agora, quando eles retornam, quem está em domínio é o Império Romano. Mas eu vou colocar logo aqui, depois do cativeiro, a gente vai ver logo ali o profeta João Batista. Vou botar aqui João Batista. João Batista. Ok. E a partir de João Batista, onde nós iremos dar continuidade aqui na lição, que é no último tópico, no último subtópico, que a partir de João Batista chega agora quem? O nosso Senhor Jesus. João Batista pregava no deserto. João Batista que foi enviado por Deus preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo subtópico do tópico de número 3. A Bíblia lista os antepassados de Jesus. Ela destaca que o Senhor era descendente de Davi e de Abraão. Então, essa linhagem hebraica, portanto, foi o fio condutor que trouxe uma grande luz para o mundo, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Assim, Deus cumpriu o que prometeu a Abraão, quando disse que, por intermédio da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Ok. Então, agora aqui vem Jesus. E Jesus vem da tribo de quem? Judá. Tribo de Judá, que era da descendência de Abraão. Então, quando o Senhor Jesus, ele morre, Deus o ressuscita. E quando Deus o ressuscita, ele agora, o Senhor Jesus, está vivo. E através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Abençoadas como? Mas todas são abençoadas. Todos aqueles que querem receber o Senhor Jesus receberão o perdão dos seus pecados.
Então, todos aqueles que quiserem estar servindo ao Senhor receberão a paz de Deus e a vida eterna. Esta é a bênção do Senhor, que o Senhor Jesus nos levará para uma nova Canaã. E essa Canaã é uma Canaã celeste. Celeste, não é mais aquela Canaã terrestre, mas é uma Canaã celeste que o Senhor nos levará quando Ele voltar. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam estar contribuindo na escola dominical, vá para a escola dominical, ajude o seu professor em nome de Jesus e continue orando por nós para que possamos continuar com esta obra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.